Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 138 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Neemias, capítulo de número 8, 9 e 10. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos então ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 8 de Neemias vai dizer assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam se entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matatias, Semar, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro e à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém, inclinando-se e adorando o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permaneceu no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Eita, vizinha abençoada. Resolveu limpar a casa numa quinta-feira. Vamos lá. O povo saiu e trouxe os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios,
nos átrios da casa de Deus, na praça, no portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado ao cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias que Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme está ordenado na lei. Capítulo de número 9. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma 4ª parte do dia. E durante outra 4ª parte do dia, fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serabias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levante-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapasse todo bem-dizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e os tiraste de Ur dos caldeus e lhes puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as suas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo de sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância e assim adquiristes a fama que tens até o dia de hoje. Dividistes o mar diante deles, de maneira que o atravessaram da terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiastes durante o dia com uma coluna de nuvens e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho para onde devia seguir. Descansaste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos, retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado. Lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. Eles disseste que entrassem para tomar posse da terra que com juramento prometeste dar a eles. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram-se a ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe,
com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna do fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes o teu maná para poderem comer, e lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu sustentaste no deserto, e nada lhe faltou. As roupas que estavam usando não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim, conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregastes nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, que fizerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Por isso, tu os entregastes nas mãos de teus inimigos, que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descaso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouvistes dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Testemunhastes contra eles, para que voltasse a tua lei. Porém, eles se mostravam arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aqueles que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturastes durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregastes nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis
os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardam a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos teus testemunhos que lhes deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste da terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que pusestes sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma grande aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Capítulo de número 10. Os que colocaram o selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Amalquias, Atu, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Abadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. Os levitas, Jesua, filho de Azarias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebatias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Azir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pilha, obrigado, seu nome, Sobeque, Reum, Razabná, Maceias, Aias, Anã, Aná, Maluque, Arim e Baná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas e os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras que seguiam a lei de Deus com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos, que os povos da terra trouxeram sem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas da prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da propiciação, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo do sábado e das festas de lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sorte a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer
ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempo determinados, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e o nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes aos depósitos do templo do nosso Deus as primícias de todas as massas, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore e o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus e aos depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Comprometimento desse povo, então, em recomeçar não só o templo fisicamente, mas também o seu templo espiritual, né? Começar ali a voltar a fazer tudo aquilo que eles tinham deixado de fazer porque estavam no cativeiro. Amém, que nos sirva de inspiração. Vamos construir, né? Reconstruir nosso templo, nossa vida espiritual e continuar caminhando em fidelidade com o Senhor e não deixar a congregação, né? Como a gente olhou ali no final, não deixar o templo de Deus. E é isso. Se você chegou até aqui, coloque aqui um coraçãozinho nos comentários para mim saber. Um beijo da Sá e até amanhã!